Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 65. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 65. Sentimentos amargos. Chun-Li ficou congelada, incrédula. Foi Charlie, o amigo dela, seu camarada. O mesmo homem que perderam na Tailândia anos atrás, que se sacrificou para que pudessem derrotar M. Bison e escapar de sua base. O homem que foi a maior razão pela qual eles sobreviveram à sua maior batalha contra Shadaloo. Havia tanta coisa que ela queria perguntar a ele, tanto que ela queria contar a ele. E, no entanto, não houve oportunidade para fazê-lo. Chun-Li. Pato. O aviso de Kami tirou Chun-Li do choque bem a tempo de evitar um golpe com a faca que teria arrancado sua cabeça dos ombros. Tendo-se abaixado para um golpe de joelho, Chun-Li bloqueou o golpe, mas tropeçou para trás, deixando-a aberta. Foi-se Sonica. Charlie deu um chute giratório para trás em um movimento ascendente, girando seu corpo no ar. O chute foi forte, com a intenção de acertar mais um golpe de raspão do que um golpe certeiro, significava mais cortar e rasgar do que bater. A guarda de Chun-Li levantou-a e salvou-a de possivelmente ser rasgada. Em vez disso, ela foi lançada voando pela pista. Charlie entrou correndo, movendo-se para atacar enquanto a vantagem era claramente dele. Pelo que Chun-Li lembrava, seu estilo de luta sempre foi agressivo, mas isso estava em outro nível. Enquanto ele a pressionava, cada golpe que ele desferia, fosse com os punhos ou com os pés, parecia ter a intenção de mutilar. Não houve meias medidas com ele. Os braços de Chun-Li suportaram o peso de sua ira. Kami entrou na briga como uma bala de canhão, parando pouco antes de Charlie deslizando em suas pernas. Razor é deslicer. Ela não o atingiu, mas sua intervenção deu tempo para Chun-Li se recuperar, já que Charlie teve que se esquivar do ataque. Kami parou, ficando ao lado de Chun-Li de forma protetora enquanto sua amiga recuperava a compostura. Você está bem? Sim, Chun-Li respirou, notando os novos hematomas e cortes em seus braços. Charlie avaliou Kami, as lembranças remontando a alguns dos servos mais notórios de M. Bison, um em particular. A boneca. Charlie rosnou, agora encontrando um alvo mais legítimo para sua raiva do passado. Se você fosse o servo dele, você seria tão culpado quanto ele. Com isso, Kami tentou a diplomacia. Não tenho certeza do que meu empregador fez para ofendê-lo o suficiente para tentar matar meu amigo, mas essa resposta parece fora de linha. Ela disse no tom e voz que ela praticava atendendo telefones para seu negócio mercenário de Naruto. Charlie mostrou os dentes para ela furioso. Seu mestre destruiu inúmeras vidas. Seu mestre é a razão pela qual fui morto. Ele retrucou. O fato de você não poder reconhecer a maldade de Bison significa apenas que você acabou de ser transformado em sua ferramenta. Com isso, um olhar duro surgiu nos olhos de Kami. Bison não é meu mestre. Meu mestre é Uzumaki Naruto, ela disse resolutamente. Se eu sou a ferramenta de alguém, eu sou dele. E ele é tudo menos mau. Kami não se lembrava de nada desde a aparente morte de Charlie. Mesmo que se lembrasse, ela não havia interagido com o homem durante esse período. Ao contrário de Chun-Li, ela não sentia nada pelo homem. Para Kami, Charlie não era um amigo ou camarada. Ele era apenas uma pessoa atacando alguém que era seu amigo com a intenção de matar. Apesar das complexidades de sua origem, Kami era uma garota simples de coração. Se houvesse um obstáculo ou uma ameaça para ela ou seus entes queridos, ele precisava ser removido. Antes que Kami pudesse apressar Charlie para aumentar seu ritmo de combate preferido, Chun-Li gritou para ela, Kami, pare. Kami lançou-lhe um olhar, atendendo ao seu pedido, mas manteve um olhar cauteloso em Charlie. Não precisa ser assim. Ela dirigiu seus apelos a Charlie. Charlie, venha conosco. Eu não sou o único que sentiu sua falta. Guile. Ele está se comendo vivo de culpa desde que você morreu. Charlie parou por um momento, sua expressão imutável. Bom, ele disse friamente, Sonic Boom.
Com um golpe incrivelmente rápido de seu braço, uma onda de choque dourada ondulou. Estando preparada para que Charlie iniciasse a luta a qualquer momento, Kami reagiu rapidamente. Ela correu para frente, deslizando por baixo do primeiro Sonic Boom. Quando Charlie disparou outro, Kami foi rápida em se lançar no ar, enrolada como uma bola, girando rapidamente enquanto continuava voando na direção de Charlie. Charlie saltou sobre ela no ar, movendo-se para interceptá-la. Sonic City. Com um giro e um giro, ele deu um chute no calcanhar apontado para a garota. Isso lembrou Chun-Li do Flash Kick, apenas distorcido para ser mais mortal em sua execução. Ataque de canhão. Kami tentou antecipar o ataque, mergulhando com mira e timing tão precisos quanto conseguiu. Os dois chutes com energia aprimorada se encontraram no ar, o impacto do choque empurrando Kami e Charlie para longe um do outro. Charlie caiu de pé, atingindo a pista com força suficiente para rachar o pavimento. Kami girou graciosamente no ar, com uma aterrissagem muito mais leve esperando por ela. Sendo que Charlie pousou primeiro, ele correu para baixo da zona de pouso pretendida. Kami o viu se aproximar, mas não conseguiu mudar sua trajetória. Ela levantou a guarda e se preparou quando Charlie se aproximou. Ele pulou no ar e agarrou Kami pela nuca antes de balançar o corpo para frente e para trás, com a intenção de bater os joelhos no rosto dela. Ela bloqueou, mas o impacto quebrou sua guarda, fazendo-a voar de volta. Charlie pousou e seguiu por baixo dela, conseguindo pegar a garota ágil por trás. Atirando os braços por baixo das axilas dela, ele cruzou as mãos atrás do pescoço dela e colocou o corpo para trás, com a intenção de acertá-la em um ângulo alto na cabeça e no pescoço. Kami ainda estava consciente o suficiente para encostar o queixo no peito. Foi a única coisa que a impediu de ter o pescoço quebrado por um suplex que esmagou a calçada embaixo deles, permitindo que ela sofresse a maior parte do impacto nos ombros e na parte superior das costas. Kami sentiu a respiração escapar de seu corpo. Suas costelas chacoalharam e seu cérebro girou. Antes que ela pudesse se recompor o suficiente para se levantar, Charlie enfiou a bota em seu peito, prendendo-a no chão. Você é toda minha. Com o ki cobrindo sua mão direita, Charlie empurrou-a para baixo, apontando a mão aberta para a cabeça de Kami. Ela foi capaz de pegá-lo pelo pulso, parando o golpe antes de atingir seu rosto. Yakuretsu Kyaku, sem pernas dilacerantes. Uma incontável rajada de chutes com uma perna atingiu Charlie com a velocidade de um raio. Ele foi atingido por mais de uma dúzia deles antes de conseguir se desvencilhar. Ele amaldiçoou interiormente. Ele se permitiu ser sugado para lutar contra a bonequinha de Bison quando havia outro inimigo. Tirando isso, essas pessoas nem eram o alvo pretendido. Ele deveria extrair o Dr. Vo. É o bastante. Chun-Li exclamou, montando guarda com raiva na frente de Kami enquanto ela convalescia. Não importa o quão conflituosa ela se sentisse entre a culpa pela morte de Charlie, a surpresa e o alívio pela aparente ressurreição dele e a confusão pela agressão dele contra eles, isso era inaceitável. Amigo ou não, camarada de armas ou não, isso parecia ter ficado no passado. Eles sempre têm que fazer as coisas da maneira mais difícil. Charlie fervia de raiva, espiando por entre os dedos enquanto sua mão cobria o rosto onde Chun-Li o havia chutado. Continue ficando no meu caminho, e eu vou te matar onde você está. XXX Sakura era o tipo de pessoa que raramente esquecia um rosto, especialmente se ela os considerasse lutadores habilidosos, e definitivamente, se eles ajudassem a salvar sua vida, mesmo que ela só os tenha conhecido uma vez, por um momento. Quando Charlie se revelou a Chun-Li, foi como ver um fantasma ou um zumbi. De jeito nenhum. Ele está morto. Sakura murmurou para si mesma, incrédula. O que foi isso, Sakura-chan? Ibuki perguntou, mal conseguindo ouvir a amiga. Sakura balançou a cabeça antes de repetir mais alto, para benefício de Ibuki e Karen, aquele homem, ele é o velho amigo de Chun-Li. Ele está morto. Ou deveria estar. Lembra, Karen? Tailândia? Karen nunca conheceu ou viu Charlie, portanto, não tinha familiaridade com ele. Mas ela estava junto,
e financiou diretamente o empreendimento, durante a primeira excursão do grupo ao exterior que os colocou em conflito com a Shadalo. Ela foi informada após o fato da única fatalidade ocorrida durante o ataque final à base de operações de M. Bison. Então o que ele está fazendo aqui? Onde ele esteve? E por que ele está lutando contra Chun-Li agora? Ibuki quase não tinha contexto, mas ela tinha visto muitas pessoas mortas. Pessoas mortas geralmente não lutavam bem o suficiente para afastar dois artistas marciais de classe mundial. O que quer que esteja acontecendo, esse cara parece muito vivo para mim. E parece que ele está atacando nossas garotas. Enquanto as meninas especulavam e a luta se desenrolava diante delas, um intrigado doutor Vou sorriu para si mesmo. Então, o projeto da ressurreição deu frutos, afinal. Todas as garotas o ouviram. Projeto de ressurreição. Ibuki repetiu em voz alta. Do que você está falando, diabólico Dr. Vou? O progresso científico é um dos aspectos mais atraentes dos Illuminati, disse o doutor Vou, as mentes mais brilhantes que existem, tentando constantemente levar a humanidade adiante, empurrando o envelope para novas fronteiras. Este é apenas mais um passo nessa direção. Apesar de ter sido sequestrado pelos Illuminati, o Dr. Vou trabalhou diligentemente para eles, tudo na esperança de ser ele próprio colocado em tais projetos. Foi emocionante pensar que ele poderia trabalhar em empreendimentos tão revolucionários. Esse tipo de coisa era maior que ele, apenas fazer parte deles valia tudo para ele. Karen estava ciente de quanto estava disponível para os Illuminati. Seria um eufemismo dizer que os seus recursos eram quase ilimitados. No entanto, isso foi além de tudo que ela poderia ter previsto, ser capaz de trazer uma pessoa de volta dos mortos. Duvido que seja perfeito, supôs o Dr. Vou, mas claramente, foi desenvolvido o suficiente para ser testado neste infeliz homem. O fato de ser imperfeito pouco importava para Karen. O fato de eles conseguirem fazer isso significava que havia mérito no projeto. Assim, eles trabalhariam para melhorá-lo. Se uma organização como os Illuminati, com a sua base de membros poderosa e influente, tivesse acesso à vida eterna, Karen estremeceu ao pensar. A morte foi o equalizador final. Não importa qual fosse a posição de alguém na vida, se era um rei, um magnata dos negócios, o lutador mais poderoso que existe, um criminoso, um assalariado, um mendigo, qualquer posição de vida, todos eram iguais no sentido de que eventualmente aquela vida chegaria ao fim. Estar além da morte, ser capaz de transcender a própria mortalidade simplesmente por causa de seus meios e afiliação, era um conceito nojento para Kanzuki Karen, e a aterrorizava profundamente. XXX algo estava definitivamente errado e era pior do que Chun-Li havia imaginado inicialmente. Ela cruzou os punhos com amigos, tinha feito isso inúmeras vezes. Quando ela e Naruto lutaram um contra o outro no segundo torneio mundial de guerreiros, eles não se contiveram e fizeram tudo ao seu alcance para atacar um ao outro. Dito isto, mesmo quando atingiram o outro com tudo que tinham, tudo que havia por trás de seus punhos era o espírito de competição. Além disso, não houve nada além de amor. Não havia nada além de malícia nos punhos de Charlie. Ela não conseguia sentir nada além de inimizade por parte dele. Ela não podia nem culpar uma influência externa. Ele era perspicaz, sua mente clara. Confuso de raiva, talvez, mas ainda assim claro. Quando ele se moveu para atacar novamente, Kame estava lá para interceptá-lo. Charlie se aproximou com nada menos que a intenção de destruir. Se Chun-Li tentasse combiná-lo com menos vontade, ela não sobreviveria. Chun-Li estava em conflito, mas Kame não compartilhava de suas dúvidas. Charlie não era amigo dela. Em vez disso, ele estava atacando uma amiga dela. Isso fez dele um inimigo claro, e os inimigos deveriam ser destruídos. Se Chun-Li não quisesse causar mal a Charlie, tudo bem. Kame faria isso por ela. A pequena assassina loira e o soldado morto-vivo trocaram, bloquearam e desviaram golpes em um ritmo alucinante. Uma
Excelente lutadora interna, Cammy se destacou em entrar no alcance de Charlie, muito mais alto e mais longo, impedindo de estender totalmente seus ataques e obter deles o máximo de força que pudesse. Apesar de sua agressividade, ela não lhe deu tempo ou espaço para utilizar mais de suas técnicas especiais. Charlie não conseguia pegá-la, não conseguia prendê-la, não conseguia aproveitar sua vantagem de tamanho, e cada fracasso em fazê-lo só servia para enfurecê-lo ainda mais. Constantemente fervendo, Charlie suportou uma série de socos rápidos de Cammy, apenas para agarrá-la pelo braço e girá-la e desorientá-la. Mudando o aperto do braço dela para a cabeça, Charlie jogou a garota no chão. Atrasando qualquer aparência de técnica naquele ponto, ele simplesmente liberou um raio de ki após o impacto para causar dano adicional. A pista embaixo dela quebrou. Charlie olhou para Cammy com ódio. Apesar do ataque devastador que ele conseguiu desferir, ela ainda se contorcia sob seu alcance, boneca maldita. Apenas um soldadinho de brinquedo vazio. Kikoken, golpe de energia espiritual. Uma esfera colorida de ki atingiu Charlie, afastando-o de Cammy. Ele nem teve tempo de registrar que Chun-Li finalmente havia se dedicado à luta antes que a força esmagadora de um de seus chutes o levantasse do chão e o enviasse voando pela zona de combate. Charlie saltou do chão e ficou de pé, curvado e cambaleando como um cadáver reanimado. Eu te disse, continue ficando no meu caminho, e eu... Ele foi interrompido por um chute. Chun-Li enfiou a sola da bota em seu externo, com um chute giratório para trás. A mulher mais forte do mundo terminou de falar. Seguindo com uma saraivada de chutes rápidos com uma única perna, ela acertou um apontado verticalmente que acertou Charlie embaixo da mandíbula, jogando-o no ar. Não lhe dando mais um momento para se recuperar no ar, ela o seguiu, virando de cabeça para baixo, as pernas girando como as hélices de um helicóptero, colidindo repetidamente com Charlie, ou Zenka, pétalas de leque de fênix. Ao sentir o impulso ascendente lento, ela se separou de Charlie com um chute de cabeça para baixo que o fez arremessar-se ainda mais alto quando ela caiu suavemente no chão. Os olhos de Chun-Li seguiram o corpo de Charlie, observando impassivelmente até sua forma inerte atingir o chão. O som do impacto de quebrar os ossos foi suficiente para provocar um estremecimento nela. Isso tinha que ser feito, no entanto. Qualquer coisa que ela sentisse por ele como amigo tinha que ser deixada de lado quando ele estava claramente trabalhando para matar seus outros amigos. Quaisquer outros problemas poderão ser resolvidos posteriormente. O que quer que houvesse de errado com ele, o que quer que ele tivesse se tornado em sua ausência, ele era movido pelo ódio. E sem Bison, o homem responsável pela sua morte, para atacar Cammy. Eu a peguei. Me deu uma mão, Sakura-chan. A essa altura, Sakura e Ibuki foram até Cammy, ajudando-a a se levantar. Com a ajuda de Sakura e Ibuki segurando um braço cada para se apoiar, ela conseguiu ficar em pé com pernas instáveis. Ela fez o possível para não demonstrar qualquer reação aos ferimentos, mas qualquer pessoa familiarizada o suficiente com ela poderia dizer que a estoica garota estava sofrendo muito. Karen permaneceu perto do Dr. Vo, protegendo o cientista caso ele tentasse algo engraçado. Sua atenção, porém, estava voltada para chamar outra aeronave para transportá-los, depois que a última que ela havia chamado foi destruída. Durante a chegada de Charlie, a atenção de ninguém estava voltada para o derrotado Charlie, até mesmo a de Chun-Li por um momento. Uma sensação incômoda no fundo de sua mente lhe dizia que algo estava errado, mas ela só percebeu a origem de seu desconforto um momento tarde demais. Da pilha imóvel e quebrada em que foi deixado, Charlie levantou-se silenciosamente. Seu ki não aumentou. O único aviso de sua recuperação foi o estalar silencioso de seus ossos quando eles se recompuseram. No momento em que Chun-Li se virou para encará-lo novamente, ele já havia disparado, indo direto para Karen e Dr. Vo. Karen o viu chegando e largou o telefone via satélite, preparada para interceptá-lo. Charlie a contornou completamente, indo direto para o Dr. Vo.
Ao contrário do que esperavam, ele não agarrou o homem e se moveu para retirá-lo. Charlie passou direto por ele, mal diminuindo a velocidade para balançar o braço enquanto ele passava, liberando um Sonic Boom de curto alcance que ninguém poderia esperar evitar, não importa quão rápidos ou habilidosos fossem. O Dr. Vo era um velho intelectual, destreinado e pouco atlético. O fato de ele ter sido atingido nem ficou registrado em seu rosto, mesmo quando sua cabeça foi decepada. No momento em que o sangue começou a escorrer do pescoço do Dr. Vo, Charlie já havia saltado para trás na cabine de seu jato, que estava parado o tempo todo. Ele lançou um último olhar persistente para Chun-Li antes de decolar. Todas as meninas cobriram o rosto enquanto o motor do jato explodia. Em questão de segundos, eles foram deixados sozinhos nas planícies da Sibéria com nada mais do que um cadáver fresco e o som do jato partindo se afastando para acompanhá-los. Droga, Karen murmurou para si mesma. Quando confrontada com a intenção de matar de Charlie, ela priorizou proteger a si mesma do que cuidar do único não combatente entre eles. Como pude ser tão míope? Dr. Vo foi leal aos Illuminati. Supunha-se que Charlie tivesse sido enviado para resgatá-lo, e talvez fosse mesmo. Mas a realidade local provavelmente tornou impossível para Charlie escapar enquanto, ao mesmo tempo, arrastava a âncora viva que o Dr. Vo teria sido. Ou, talvez, o plano sempre tenha sido matá-lo. Como os Illuminati poderiam saber o que o Dr. Vo já havia lhes contado? Ele estava comprometido e era apenas uma ponta solta depois desse ponto. O fato de Charlie ter inicialmente atirado neles indiscriminadamente de seu jato ao chegar deu credibilidade a essa teoria. De qualquer forma, isso não importava. Agora, a única pista viva ao seu alcance para aprender mais sobre os Illuminati estava agora manchando a calçada de vermelho com seu sangue. A menos que Bucky conseguisse extrair algumas informações do laboratório que pudessem perder, eles poderiam ter voltado à estaca zero. XXX, com Naruto, Haneda-Kuko, Ota City, Tóquio, Japão, Aeroporto Internacional de Tóquio. Naruto não pôde evitar a sensação de familiaridade que tomou conta dele quando ele saiu do terminal e saiu pela primeira vez em meses. Enquanto Oro forçou a aprender o português rudimentar para que ele pudesse navegar pelo Brasil, Naruto passou meses em um lugar onde não conseguia entender o idioma. Ouvir a língua que ele passou a maior parte da vida falando era simplesmente confortável para ele. Ele ainda não havia chegado em casa, a cidade de Aora ainda estava a algumas horas de distância, mas estava perto o suficiente para que a expectativa que sentia de retornar fosse mais forte do que nunca. Na verdade, era tão forte que ele poderia jurar que viu Sasuke, o que era estranho, porque ele imaginou que se tivesse alucinações com algum de seus entes queridos, teria sido uma das garotas. Espere. Um minuto. Naruto semicerrou os olhos para a figura parada na área de embarque e desembarque do lado de fora da entrada principal do aeroporto. Certamente se parecia muito com seu amigo de Konoha. Até a linguagem corporal indiferente e a expressão em seu rosto que refletia seu perpétuo aborrecimento com o mundo ao seu redor. Ele estava fora há mais tempo do que Naruto, antecipando a partida de Naruto do Japão em meses, de acordo com a equipe da Genyanten. Para onde ele tinha ido e por quê, ninguém sabia. Então, novamente, Sasuke era um assassino, e aqueles que sabiam disso também sabiam que era melhor não fazer perguntas sobre seu paradeiro. Sasuke! Naruto gritou, obtendo uma reação do jovem. Quando ele se virou para Naruto, ele também pareceu surpreso ao vê-lo. É você! Oh! Que você está fazendo aqui? Sasuke foi breve em sua resposta. Acabei de voltar de uma viagem. Treinamento. O que não foi dito foi que ele também acabou matando violentamente seu empregador durante a viagem, mas quanto mais cedo as pessoas se esquecessem de Gen, mais completo Sasuke consideraria sua vitória. O mesmo aqui, Naruto respondeu. Então, onde você esteve? Ele perguntou. Sasuke avaliou seu velho amigo e ex-companheiro de equipe. Onde você esteve? Ele respondeu cautelosamente. Brasil. Mongólia. Legal.
Não havia muito mais a dizer além disso. Naruto não queria perguntar no que Sasuke estava trabalhando, e não queria revelar suas próprias melhorias, pois tinha certeza de que ambos descobririam o que o outro estava fazendo quando inevitavelmente lutassem novamente. Uma parte dele estava ansiosa por isso. Enfrentar seu rival era uma das coisas que lhe dava vida, e ele sabia que Sasuke pensava o mesmo, mesmo que nunca fosse admitir. Naruto não precisava ouvir isso dele, ele já sabia. Eles cruzaram os punhos tempo suficiente para ele saber o que pensava sobre isso. O silêncio se instalou entre os dois enquanto continuavam parados, observando as pessoas indo e vindo. Depois de um tempo, Naruto começou a se sentir um pouco impaciente. Então, o que estamos esperando? Estou esperando minha carona, Sasuke disse revirando os olhos. Não sei o que você está esperando. Isso foi estranho para Naruto. A cidade de Aora ficava 2 horas de distância para ele a pé em velocidade de viagem. Não valia a pena ligar para pegar uma carona. Quando ele ouviu, e então viu, a aproximação de uma motocicleta, e especificamente a caveira branca no capacete do piloto, um grande sorriso se espalhou pelo rosto de Naruto. Cale a boca, Sasuke disse, interrompendo Naruto antes que ele pudesse começar. Naruto simplesmente balançou a cabeça, seu sorriso nunca desaparecendo. O quê? Eu não disse nada. Sasuke não lançou outro olhar a Naruto. Assim que a motocicleta parou perto deles, ele rapidamente embarcou na traseira. Embora ele pudesse simplesmente ter se mantido preso ao assento com a aplicação de chakra, ele passou um braço em volta da cintura do cavaleiro, que simplesmente deu a Sasuke um aperto de boas-vindas em troca. Nenhuma palavra foi compartilhada entre eles. Akira, Naruto disse em reconhecimento, ainda sorrindo. A motociclista acenou para ele. Naruto, sua voz baixa conseguiu alcançar o motor ocioso de sua motocicleta antes de se virar para o homem que a segurava. Sasuke, acho que deveríamos ir e nos encontrar. Naruto poderia jurar que havia um fantasma de um sorriso no rosto de Sasuke antes que ele obscurecesse com um capacete sobressalente, claro. A dupla arrancou e seguiu seu próprio caminho, deixando Naruto na calçada, observando sua partida. Bem, bom para os dois, ele disse para si mesmo. XXX Charlie seguiu as coordenadas definidas em seu avião até a segurança de um hangar escondido. Mesmo ele não tinha certeza de onde estava, não que ele estivesse no espaço para acompanhar seus saltos pelo mundo no momento em que pousou. Mesmo depois que o jato parou, ele ficou sentado na cabine, pensando no que havia acontecido na Sibéria. Não fazia muito tempo que ele foi restaurado pelas mãos dos Illuminati. A maior parte desse tempo foi gasta para se acostumar com seu corpo reanimado. Nesse período, sua única ligação com o mundo exterior e a única referência que ele teve para qualquer um dos eventos que ocorreram desde sua morte prematura foi aquela mulher que se designou mais ou menos como sua manipuladora. Ele não teve vergonha de deixá-la saber o que achava desse acordo com os punhos. No entanto, ela não era um terno. Ela era totalmente capaz de entregar-lhe a cabeça enquanto ele ainda estava convalescendo, mas ela precisava dele, ou pelo menos ela o queria, e concedeu-lhe a bênção de sair e ver como estavam as coisas. Por si mesmo. Pulando da cabine, Charlie colocou a mão na cabeça, fazendo uma careta ao ouvir a voz de ele encher seus ouvidos. É exatamente como eu disse. Depois da sua morte, o mundo simplesmente seguiu em frente sem você, disse a loira. Enquanto ela entrava em seu campo de visão. Ellen, ou Colin, como ela preferia ser chamada. Só Deus sabia qual era o nome verdadeiro dela. Ela era uma das pessoas que ele menos gostava no mundo naquele momento. Infelizmente, ela também era o único recurso que Charlie tinha à disposição no momento. Ellen, o soldado recém-ressuscitado rosnou, sobre a Shadalo, destruído, disse Ellen, junto com sua divisão científica que tentou preencher o vácuo deixado para trás. Tudo sem você. Depois de todo o trabalho que ele dedicou à investigação da Shadalo, na tentativa de derrubá-los.
todas as armadilhas mortais das quais ele escapou, todos os seus superiores militares na folha de pagamento de Bison, dos quais ele conseguiu evitar em sua busca pela justiça, isso só foi conseguido após sua morte. Apesar de ter estado na cabine de um jato por horas antes, Charlie sentiu necessidade de se sentar. Eles não precisavam de mim, observou consigo mesmo. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Ellen ao ver o homem oprimido. Houve oportunidade aqui, eles também escolheram quem merecia que a justiça lhes fosse aplicada, ela disse. Você mesmo viu, a boneca. Eles a deixaram viver livremente. E ela não é a única. Com isso, uma onda indignada de raiva cresceu no estômago de Charlie. A pequena assassina geneticamente modificada de Bison, sua assassina do tipo atire e esqueça, ela não apenas vivia livremente, ela vivia com eles. Ela viveu enquanto ele morreu. Ela teve que ter sua própria vida enquanto ele teve que remendar tudo o que pudesse dos destroços deixados após sua morte. Não, disse Charlie, absolutamente inaceitável. Oh! Ellen solicitou. Quando você machuca pessoas, tantas pessoas quanto a Shadaloo fez, tantas pessoas quanto aquela boneca fez, tão mal quanto elas, e pelas razões pelas quais elas fizeram isso, você não consegue apenas apagar o que você fez no passado e recomeçar, disse Charlie. O que você era faz parte de quem você é. Que justiça ela enfrentou? Que justiça qualquer um dos sobreviventes do colapso da Shadaloo enfrentou? Até mesmo escapar para a escuridão onde pertenciam, para nunca mais serem ouvidos, esse era um destino bom demais para eles. Ellen suspirou, com a mão apoiada no quadril. Seu problema é que você ainda está tentando fundamentar tudo isso em sua pequena ideia de justiça. De qualquer maneira, a velha ideia de justiça é você. Que diabos você está falando? Charlie retrucou. Ellen olhou para ele. Encontrando seus olhos com sua própria tristeza fria, você não deseja lutar por justiça. Você deseja lutar por despeito, ela acusou. Você está com raiva porque lutar para fazer a coisa certa. Sobrou você a um cadáver na selva tailandesa. Você está com raiva porque seus camaradas que deveriam compartilhar seus ideais estavam tão prontos para aceitar esse sacrifício e permitir um inimigo como a boneca de Bison entre eles. Como ele poderia não estar? Para Charlie, era um compromisso. Um compromisso com o mal para combater o mal. A Shadaloo foi quebrada e espalhada aos quatro ventos. Mas não erradicada. E quer saber? Tudo bem. Ellen sorriu. O despeito é um motivador notável, você sabe. Algumas das maiores conquistas da história da humanidade foram impulsionadas pelo despeito. Mas até que você reconheça isso, você nunca será capaz de aproveitá-lo. Você simplesmente será um escravo dele. Ponto. É isso que você pretende fazer, Sr. Nash? Tudo o que eu faço não é da sua conta. Eu fiz o que você pediu em troca de me restaurar, mantive a boca do seu Dr. Wu fechada. Não devo mais nada a você. Claro que não. Você pagou sua dívida com a organização, ele concordou. Permitindo que Charlie desse mais alguns passos antes de dizer qualquer outra coisa, no entanto, temos outra tarefa para você. É algo que você provavelmente acabará fazendo sozinho, então por que não se beneficiar disso? Charlie zombou quando um membro dos Illuminati lhe apresentou um arquivo. Embora ele pudesse tê-lo destruído para deixar claro, a curiosidade o levou a espiar dentro. O que é isso? Pessoas e nomes. Todos os indivíduos associados a Shadaloo, todos mantendo suas cabeças baixas em seus cantinhos amaldiçoados do globo. Ele conhecia alguns deles. Além de alguns superiores da Shadaloo que ele já conhecia, alguns eram alguns dos oficiais que trabalharam para mantê-lo fora de cena durante sua investigação quando ele estava na Força Aérea. Fazendo o possível para manter sua excitação enterrada sob uma montanha de raiva, Charlie fechou o arquivo com força. Quando você diz que me beneficiarei ao assumir esta missão, espero que não esteja falando algo tão estúpido quanto vingança que ele queria desesperadamente e iria conseguir. Eu pareço o tipo de pessoa que dá crédito a esses lugares comuns vazios?
Ellen perguntou retoricamente. Não. Você será recompensado após a conclusão. Fazer isso pode até provar que sua existência é digna de nosso Messias. Ele pode achar adequado permitir que você participe de seu torneio. Uma competição? Charlie nunca deu muita importância a coisas dessa natureza. Um torneio organizado por vocês deve ser muito lucrativo para quem sair vencedor. Mas é claro, Ellen riu, o prêmio deste torneio estará além de tudo que veio antes. O prêmio não seria dinheiro, fama, glória ou algo parecido. O prêmio seria a salvação. XXX, com Naruto, cidade de Aora, Japão. Ei, olhe! Uzumaki-se está de volta. Confira. É Naruto. Naruto era famoso na cidade de Aora. Anos de trabalho árduo em seu negócio e realização de feitos insanos, dentro e fora da cidade, no país e no exterior, fizeram dele uma espécie de celebridade por aquela região. Ele não sabia exatamente quando as coisas haviam mudado dessa maneira, mas sair por alguns meses e depois retornar o deixou saber o quão famoso ele havia se tornado na comunidade. Cada vez que ele diminuía a velocidade o suficiente para que as pessoas notassem sua presença, ele era recebido com sorrisos e aplausos. Quem diria que tudo o que ele precisava fazer para conseguir tal coisa era ir para um mundo diferente e lutar contra alguns dos criminosos e vilões mais perigosos que ele tinha a oferecer? Era o tipo de reconhecimento que ele sempre quis quando era mais jovem. Ele queria que seus esforços fossem reconhecidos pelas pessoas que viviam no lugar que ele chamava de lar. Ele sempre imaginou que aquele lugar seria Konoha, mas enquanto viajava pela cidade de Aora a pé e era recebido por muitas das pessoas que o avistavam, era inquestionável que seu lar agora era a cidade de Aora. Reconhecido como um lutador de classe mundial, dono de um pequeno negócio de sucesso, cercado de amigos e entes queridos, tudo antes de terminar o ensino médio. A vida era boa para ele e valia a pena lutar para protegê-la. Correndo para seu apartamento o mais rápido que pôde, Naruto esperava que a notícia de que ele havia retornado não tivesse se espalhado muito. Dado que seu telefone morreu um dia depois de sua estadia nas montanhas brasileiras, e ele não conseguiu alinhar sua agenda com nenhum dos ciclos de sono de suas namoradas, ele não teve como entrar em contato com elas para deixe saber que ele estava voltando. Se alguma das garotas descobrisse que ele estava em casa por alguém que não fosse ele não poderia deixar de sentir que acabaria ouvindo sobre isso. Além disso, ele queria surpreendê-los. Sair em cima da hora e voltar sem avisar parecia apropriado. Pelo que ele podia sentir através do senjutsu, quase todo mundo que ele queria ver estava reunido na casa de Karen. Então foi para lá que ele foi primeiro. Ao se aproximar do terreno da mansão, ele fez questão de evitar todas as medidas de segurança de Karen, fortemente renovadas desde o confronto com o Sim. De vez em quando, ele e Ibuki tentavam entrar sorrateiramente apenas para testá-lo e ter certeza de que tudo estava funcionando corretamente. Além de garantir que sua força de segurança estivesse à altura. Foi também um bom teste para algumas das coisas não relacionadas ao combate que ele poderia fazer enquanto utilizava sua mais nova técnica. Enquanto caminhava pelas instalações, ele rapidamente aprendeu que era mais injusto pedir a segurança de Karen para descobri-lo agora do que nunca. Além das habilidades furtivas gerais que surgiram por ser o melhor ninja do mundo, o Senjutsu permitiu-lhe a capacidade de mascarar sua presença, misturando seu chakra com o ambiente. Ele poderia, teoricamente, ficar na frente de alguém que estivesse olhando diretamente para ele. Que soubesse que ele estava ali, e seus sentidos ainda não seriam capazes de registrar isso corretamente. Mesmo quando ele se aproximou do Jardim dos Fundos, onde Karen, Sakura, Kami e Ibuki estavam todos situados, nenhum deles o notou até que ele caminhou no meio deles. Ei, meninas! Toda a expressão de Sakura se iluminou ao vê-lo. Não tendo prestado atenção total ao que estava ao seu redor, Karen quase pulou da cadeira, primeiro de medo, depois de exultação. Ibuki estava de pé e nos braços de Naruto no momento em que percebeu que era ele, cumprimentando-o com um beijo enorme.
Antes que alguém pudesse, Naruto. Você está de volta! Ela exclamou antes de apontar para Kami. Você precisa fazer com que esta use calças. Eu estava com medo que ela tivesse queimaduras de frio. Ou algo assim na Sibéria. Kami foi rápido em se defender antes que qualquer advertência pudesse surgir em seu caminho. Você sabe que não gosto de lutar de calças. Vocês foram para a Sibéria? Naruto perguntou antes de olhar para Kami. Espere, Kan, o que aconteceu com as leggings que compramos para você? Por que você não as usou? A garota apenas encolheu os ombros em resposta. Qualquer que seja. Se ela literalmente preferia congelar a bunda por causa da liberdade de movimento, isso era problema dela, de qualquer forma, sim, Sibéria. O que há com isso? Eu perdi alguma coisa? Com isso, Ibuki sorriu tristemente para ele. Você perdeu algumas coisas enquanto estava fora, grandalhão. O que Naruto esperava que fosse um reencontro feliz se transformou em uma triste atualização dos acontecimentos atuais. O conflito em curso com os Illuminati subiu vários níveis de intensidade após a destruição da clareira dos ninjas e a dispersão dos seus habitantes. Sobreviventes para todos os lugares onde pudessem se esconder. Naruto sentou-se no assento mais próximo e caiu para frente enquanto ouvia até o fim. A notícia o deixou desanimado. A clareira dos ninjas não era a casa dele, era a de Ibuki, o que já era ruim o suficiente por si só. Ainda assim, ele sentiu uma conexão própria com o lugar como um ninja por direito próprio. Ele sempre gostou da sensação do lugar, assim como das pessoas. Sinto muito, Naruto se desculpou com uma careta. Ele não estava lá para ajudar quando um ente querido precisava dele. Depois de todas as vezes que Ibuki esteve lá para ajudá-lo, a única vez que ela poderia tê-lo usado desesperadamente, ele estava a meio mundo de distância. Ibuki colocou a mão em seu colo e balançou a cabeça, ainda sorrindo. Tristemente, você estando aí não teria mudado muito, ela tentou tranquilizá-lo, sem sucesso, Naruto, sério. O ataque começou enquanto eu estava fora. Já estava quase acabando quando Karen e eu percebemos que estava acontecendo. Você não foi o único que não estava lá, Sakura disse, o resto de nós também não. Karen foi todo o apoio que Ibuki-chan teve naquele dia. Sakura estava ocupada com seu treinamento, assim como Naruto. A única diferença entre eles? Sakura ainda estava no mesmo fuso horário quando a clareira dos ninjas foi atacada. Esse conhecimento também não foi exatamente fácil para ela. No entanto, a menos que algum deles pudesse ver o futuro ou tivesse colocado as mãos nos planos dos Illuminati antes de serem executados, não havia forma de qualquer um deles ter evitado o que tinha acontecido. Na melhor das hipóteses, eles poderiam ter chegado ao mesmo tempo que Ibuki e Karen, e os dois fizeram o trabalho de mandar os atacantes embora sozinhos. Então, qual é o plano agora? Naruto perguntou, ansioso para ajudar. Este tem sido o show de vocês até agora. Estou seguindo seu exemplo aqui. Com isso, Ibuki balançou a cabeça. Ela amava Naruto, e sabia que ele seria uma bênção arrasadora e arrasadora para ter ao seu lado. Mas ele supostamente tinha outras prioridades. Espere, você não tem que fazer toda aquela coisa de salvar o mundo? É por isso que aquele eremita estranho fez você ir para o Brasil, certo? Para se preparar para isso. Por mais que ela apreciasse que seu namorado a apoiasse enquanto ela estava em busca de uma doce vingança, salvar o mundo precisava ter precedência sobre ajudar a cumprir a vingança de uma namorada. Bem, sim, ele fez isso, Naruto admitiu, um pouco timidamente, mas ele não me disse onde encontrar. Contra o que eu deveria estar lutando. Não há muito que eu possa fazer até saber. Oro insistiu para que Naruto voltasse para casa e recarregasse as baterias por enquanto, como se Naruto soubesse quando e onde agir quando chegasse o momento. Por que ele não podia simplesmente dar instruções claras e concisas? Naruto não sabia. Os idosos sempre tiveram que ser tão enigmáticos sobre as coisas. Entretanto, não lhe faltavam meios para se ocupar e fazer a diferença.
Mais do que qualquer outra coisa, ele queria uma coisa naquele momento. Tudo bem, Naruto se levantou, com um único objetivo imediato em mente. Eu não tive nada além de rações e tudo que pude encontrar naquela montanha nos últimos 2 meses. Preciso de um pouco de ramen, declarou ele. O que quer que viesse a seguir. Poderia esperar até que ele estivesse com a barriga cheia de comida reconfortante. Durante toda a sua vida, Urien desejou a ilustre posição de presidente dos Illuminati. Apenas uns poucos escolhidos, menos do que se poderia contar nos dedos de uma mão, poderiam sequer qualificar-se como candidatos numa geração. Ver seu irmão Gil eventualmente receber a honra, o elogio e o prestígio de ser presidente o queimou profundamente. Apesar de sua elevada posição executiva na influente organização, o ciúme o consumia dia e noite. Agora que ele tinha o cargo, porém, parecia ser pouco mais do que tarefas adicionais. Muitos incompetentes caminharam entre as fileiras dos Illuminati. Todos os seus problemas insignificantes e suas loucuras que exigiam sua contribuição para realizar qualquer coisa, essas coisas tiravam um tempo que seria melhor gasto cuidando de seus experimentos e levando adiante seus próprios objetivos pessoais. Houve muito mais oportunidades para essas coisas antes de ele se tornar presidente. Talvez tenha sido por isso que Gil cedeu tão prontamente a posição para ele quando ele foi elevado a imperador? Com todas as distrações que surgiram ao observar o dia a dia dos Illuminati, quando Urien teria tempo para usurpá-lo? Caso em questão, ele nem sequer conseguiu realizar seu treinamento diário sem a interrupção de um subordinado. Urien nem se incomodou em olhar para reconhecê-los. Fale, exigiu o homem vestido de tanga. O assessor dos Illuminati fez uma reverência, apesar de Urien se recusar a olhar em sua direção. A instalação que contém o Projeto 12 foi destruída, presidente. Urien zombou enquanto enxugava o suor da testa. Não tem importância. Já existiam centenas. Que haveria um atraso na produção demais significava pouco para ele. Doutor Vou está morto. Essa atualização deu a Urien uma pausa momentânea. Tolo, ele finalmente cuspiu. Seu trabalho foi catalogado. O projeto dos 12 pode será entregue a outro. No entanto, levaria tempo para quem assumiu o controle se atualizar com pesquisa, o que significa um atraso ainda maior, fora da minha vista. O assessor saiu rapidamente, a coisa mais inteligente que Urien poderia observar que alguém ao seu redor fazia em uma eternidade. Parecia que a única vez que alguém chamava a sua atenção para alguma coisa era sempre uma má notícia. Urien ansiava por poder mais do que qualquer outra coisa. Quando seu irmão Gil era presidente dos Illuminati, Urien desejava a posição acima de tudo, mas só parecia uma herança quando Gil ascendeu a imperador. Aquela maldita mulher. O animal de estimação do meu irmão, Urien cuspiu, isso é obra dela, de alguma forma. Eu sei disso. Ellen. Colin, qualquer que fosse seu maldito nome. Ela estava simplesmente tentando impedi-lo. Tão perto do fim do mundo como eles o conheciam, ela cuidaria para que nada se interpusesse entre Gil e seus preparativos para Ultania. Eles viriam isso. Quando a nova ordem mundial começou, Urien recusou-se a seguir o exemplo do irmão. Tudo seria dele. Com Naruto, cidade de Aora, Japão, Senjutsu abriu um novo mundo de consciência para Naruto. Não só o alcance geral dos seus sentidos melhorou a um nível global, mas a sua percepção e compreensão do que ele podia sentir dispararam. Sentir a energia da maneira que ele conseguia. Anteriormente mal estava arranhando a superfície. Quando ele se concentrou e olhou em profundidade, o que encontrou foi surpreendente. Ele jurou que podia sentir a própria essência das pessoas e das coisas quando chegasse fundo o suficiente. Sentado no telhado do seu prédio, tarde da noite, com os olhos fechados em profunda meditação, ele se deixou perder na alma da cidade. O conforto e a familiaridade foram quase suficientes para fazê-lo dormir. Quase como se ele pudesse sentir a aproximação de alguém querido no escuro. Vestindo roupas casuais, jeans e uma blusa curta em vez de seu
Traje ninja normal. Ibuki pousou silenciosamente no telhado atrás de Naruto. Não era sua intenção tentar abordá-lo furtivamente, era mais um impulso que ela tinha que evitar conscientemente. Não que isso importasse. Ela sabia que ele estava ciente dela, e provavelmente já estava muito antes de ela chegar. Ela sorriu para si mesma quando, sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e deu um tapinha no espaço ao lado dele, convidando-a a sentar-se com ele. Ibuki se aproximou de Naruto, com as pernas penduradas na lateral do telhado enquanto Naruto estava sentado com as pernas dobradas. Então, como você está se reajustando a voltar para casa? Eu não fiquei tanto tempo fora, Naruto respondeu. Não sei. Às vezes parecia que sim, Ibuki retrucou brincando. Um silêncio se instalou entre os dois, o ambiente noturno da cidade preenchendo o ar da noite sem lua. Ainda buscando o Senjutsu, e com sua proximidade com Ibuki, Naruto podia sentir um desconforto dentro da garota. Não. Estava presente direto, mas estava lá, algo que ela estava tentando reprimir. Com o que aconteceu, como ela poderia não se sentir assim? Havia um limite de distração que seu retorno poderia fazer. Para manter um assunto tão pesado como a perda de sua aldeia e pensamentos de vingança fora de seus pensamentos. Naruto se lembrou de como Ibuki esteve lá para ele desabafar, como ela o apoiou. Quando ele já estava envolvido com seus próprios pensamentos negativos. Você está realmente bem? Naruto finalmente perguntou, dando a ela a chance de desabafar. Eu sei o que você disse na casa de Karin, mas ainda assim. Ibuki não respondeu a princípio, seus olhos se voltaram para o colo. Mas, ao ser avisado, Ibuki se moveu. Ela deslizou suavemente por trás de Naruto, envolvendo as pernas em volta de sua cintura e os braços em volta de seu pescoço. Você se lembra de quando nos conhecemos? Passei todo o meu tempo tentando brincar e adiar minhas responsabilidades, disse ela enquanto encostava a bochecha na dele. De volta, não importa o quanto eu tenha brincado, você sempre me agradou. Pelo quão perto ela havia pressionado o peito contra ela sentiu a vibração da risada de Naruto percorrer todo o seu corpo. Você diz isso como se eu estivesse falando sério o tempo todo, disse Naruto. Ele sabia com certeza que ele brincava mais do que ela. Esse aspecto dele provavelmente nunca mudaria. Mas você se esforça quando é importante. Você sempre fez isso. E você cresceu muito, disse Ibuki em resposta. Você não é o mesmo garoto atrás de quem me escondi quando fugi de casa. Sim? Bem, você não é a mesma garota que fugiu, Naruto disse a ela. Você não foge mais de nada. Estou orgulhoso de você, Ibuki-chan. Ouvi-lo. Elogiá-la colocou um enorme sorriso no rosto de Ibuki. Bem, eu ainda fujo um pouco. Vem com o território. Sendo um ninja, ela tentou brincar, sentindo suas bochechas involuntariamente ficarem vermelhas. Como diabos ele fez isso? Eles se conheciam há anos. Ibuki já havia se acostumado há muito tempo com o jeito que Naruto podia ser tão charmoso sem nem mesmo pensar nisso. Eles eram íntimos um do outro. Não deveria haver uma desculpa para ele causar esse tipo de efeito sobre ela. Ela não era uma estudante apaixonada. Mas então ela estava, não estava? Ela se entregou a todas as partes divertidas de um relacionamento íntimo, mas não empreendeu nenhuma das partes mais assustadoras. Ibuki fechou os olhos com força e respirou fundo antes de decidir mergulhar e fazer algo muito esperado, Naruto. Sim. Estou apaixonado por você, disse Ibuki antes de rir. Acabei de perceber que nunca te contei isso. Louco. Depois de tudo que passamos, depois de todas as brincadeiras que fizemos, eu nunca vim saiu e disse isso. Naruto não reagiu. Ele simplesmente ficou sentado pacientemente, ouvindo, como se pudesse perceber que ela tinha mais a dizer e estivesse apenas procurando as palavras que queria usar. Ele provavelmente poderia dizer. Ele sempre foi um bom ouvinte quando seu precioso povo tinha algo a dizer no passado. O treinamento Senjutsu.
Provavelmente também aumentou sua percepção geral a níveis absurdos. Acho que só estava com medo de que você não me levasse a sério, Ibuki murmurou, estava com medo de que você pensasse que eu estava brincando ou algo assim. Com isso, Naruto falou, o quê? Por que você pensaria isso? Ibuki encolheu os ombros, uma tentativa fútil de parecer indiferente, não sou tão direto quanto Kami. Ou tão honesto quanto Karen. Também não sou tão afetuoso quanto Sakura, então posso entender por que você faria ponto. Eu não teria duvidado nem por um segundo se você tivesse me contado, Naruto. Interrompeu gentilmente, definitivamente não sei agora. O quê? Como? Por quê? Ibuki exclamou surpresa, sua fachada fina rapidamente se despedaçando, eu sou tão inconstante e insosso, e tudo que faço é brincar ponto. Vou parar você aí mesmo, Naruto disse, cansado de ouvi-la falar mal de si mesma, eu pensei isso no começo, eu acho, até saber o que deveria estar procurando ele. Admitiu, uma expressão séria em seu rosto que Ibuki não conseguia ver, mas, toda vez que você flertou, toda vez que você passou a noite, toda vez que você olhou para mim, eu pude ver em seus olhos que você estava não estou brincando ou apenas tentando me divertir. Você era de verdade. Foi por causa das outras garotas que Ibuki mencionou que Naruto percebeu o que fez com Ibuki. Ele já tinha visto os outros três olharem para ele de maneira semelhante. Quando ele finalmente viu isso em Ibuki na mesma época, ele não foi pego de surpresa. Você não é Sakura-chan, Naruto disse. Você não é Karen ou Kami. Eu não espero que vocês sejam iguais. Vocês são pessoas diferentes. Ele olhou por cima do ombro para sorrir para ela. Você é Ibuki-chan. Ibuki-chan precisa de coisas minhas que Kami, Karen e Sakura não precisam. Ibuki se mexeu para ficar no colo de Naruto, braços e pernas ainda em volta dele. Ela o encarou com um olhar curioso. Não tenho ideia de como você pode equilibrar quatro mulheres teimosas que querem algo diferente de você. Ele também não. O fato de todos aparentemente estarem bem com qualquer que seja o acordo romântico que pudesse ser classificado era tão estranho quanto qualquer outra coisa. Eu posso fazer cópias de mim mesmo, Naruto brincou, isso provavelmente ajuda. Posso ver que isso será útil para algo assim, disse Ibuki antes de se inclinar e dar um beijo profundo em Naruto. Posso ficar esta noite? Ela perguntou, sem esperar por uma resposta antes de atacá-lo com os lábios. Você precisa perguntar. Naruto disse enquanto a Kunoichi ainda em suas mãos continuava a sufocá-lo com beijos. Quando ele se levantou, Ibuki apertou ainda mais ele, impedindo de se levantar. Temos que entrar se quisermos continuar, Bu. Não, não temos, disse Ibuki, empurrando Naruto para baixo e montando nele. Aqui está bom. Sério? Aqui em cima? Lá fora. Pode não ser muito confortável. Eminência. Resposta. Ibuki se mexeu em cima dele e alcançou a parte inferior de sua blusa. Eu não quero ficar confortável. Eu quero foder, ela disse, puxando a roupa para cima. Naruto respirou fundo ao ver o pequeno salto que os seios de Ibuki deram quando se libertaram. A reação apenas a encorajou a provocá-lo ainda mais. Você está me dizendo que não? Depois de 2 meses sem? Coitadinho. Deve ter sido infeliz. Dos lados dela até os ouvidos dele. Em um movimento, Naruto os rolou, colocando as costas de Ibuki no telhado sem um pingo de resistência dela. Na verdade, ela estava sorrindo o tempo todo. Você é uma má influência, Naruto rosnou no ouvido da garota. Claro que sim, Ibuki concordou. Cada garota em um relacionamento com Naruto trouxe algo diferente dele. Karen ajudou a desenvolver o senso de diligência e responsabilidade de Naruto. Kami ajudou Naruto a aprender como ser uma pessoa mais carinhosa e paciente. Sakura foi inestimável na construção da autoestima e determinação de Naruto. Ibuki estava mais do que feliz por ser aquele com quem ele poderia se deixar levar pela loucura. Afinal, ele sempre foi isso para ela.
Fim de capítulo. Esperemos que tenha um próximo, pessoal.